O formato existe faz tempo, né? A gente vê os talk shows americanos, cada um tem a sua preferência aqui. O João vê muito talk show gringo também. Mas a gente sabe que não pode ser uma referência 100%. A gente não faz um talk show gringo, a gente faz um talk show no Brasil, cacete. Como que é a nossa referência? A gente era moleque aqui, a gente viu o jogo. Então, o humor que os caras fazem nos Estados Unidos, por mais que seja uma referência, obviamente, de realização, tem muitos quadros que a gente pensa junto, mas acho que tem o talk e o show, né? Bem no começo, e acho que ainda, afirmo que ainda existe isso, o mercado artístico brasileiro era completamente diferente do americano. O americano ele entende o show, o brasileiro não, a gente teve que desmatar isso, a gente teve que apresentar isso para eles, porque eles tinham uma resistência absurda, era uma vaidade para desconstruir o artista lá como se ele fosse depreciado, não, ele estava fazendo parte do show. Isso ainda acontece, porém com menos frequência, porque as pessoas já entendem o que a gente faz. Então isso é uma coisa que a gente desbravou, que eu acho que o Jô não tinha isso antes, porque não existia essas ações, essa parte tão show que o Jô não tinha que a gente tem hoje. Então a gente teve que desbravar isso e fazer o mercado brasileiro entender. E hoje acho que, 85% entendeu já, mas ainda existe uma resistência. O talk show acabou entrando aí na minha vida porque eu trabalhei sempre com um roteiro de comédia, né? E o caminho do talk show geralmente é sempre a comédia, sempre um comediante. Foi assim lá nos Estados Unidos, foi aqui desde Jô. Então as emissoras sempre buscam uma figura ali que é o humorista, que é o cara que consegue fazer perguntas fora dos clichês, não falando negativamente de clichês, mas que sai um pouco da cartilha jornalística das perguntas de sempre. Mas que gira em torno do talento daquele cara que está lá, da sua capacidade de entrevistar, da sua capacidade de conversar, da sua capacidade de contar piada, né? E o Jô, eu acho que foi assim, no Brasil não tem nem nada, nem chega perto, né, do que ele fez, né? No total foram 20 e tantos anos que ele fez talk show, somar SBT e Globo, né? Não sei quantas mil entrevistas. Eu acho que é uma figura incontornável, né? Não dá para falar de talk show no Brasil sem falar do Jô Soares. Se você for pesquisar sobre esse assunto daqui a 100 anos, você vai ter que falar do Jô. Realmente é uma presença incontornável nesse gênero no Brasil, na televisão brasileira. A gente foi sacando com o tempo que o interesse do público era na Tatá. Embora seja um programa de host. O convidado, ele é estrela, o anfitrião está ali como host. Mas o DNA do anfitrião é o que determina o programa. Então, o Jô, durante muito tempo, vou botar no Jô. Não importava quem estava fazendo a entrevista. Escreveu o Jô. Claro que, assim, o que teve, que ele entrou no horário do Jô Soares, que também já era um mestre ali, fazia aquilo por muitos anos. Algumas pessoas no começo... Ai, que saudade do Jô, mas aí depois entenderam que eram coisas muito distintas, assim, sabe? Que cada um tem um tempo, e o tempo do Jô naquele período tinha acabado, e agora era o Conversa com Bial, que tá entrando e trazendo uma linguagem diferente do que era até o Jô Soares. Então, acho que foi muito boa a aceitação. Está sendo, né? A gente já viu que o talk show ele foi mudando muito no Brasil aqui. Ele veio com o lance do Jô Soares lá atrás, que era entrevista, tinha umas brincadeiras, e aí veio o Danilo, o Rafinha e o Porchat meio que quebrando o Jô Soares com um lance mais de humor, e aí eles mudaram o que era talk show no Brasil, porque o cara desbancar um Jô Soares colocando gracinha na TV foi o que revolucionou o talk show.
E aí eu acho que hoje isso já tá mudando também, porque um Flow Podcast, um Podpah, o programa do Christian, eles às vezes devem pegar proporcionalmente, óbvio, mais audiência do que um Danilo Gentili, do que um Porchat, do que um Rafinha, que eles até saíram da televisão. E aí tá vindo essa nova onda da Tata Werneck, de um Porchat fazendo Que História é Essa, que é meio que um talk show, mas com umas conversas mais abertas, querendo saber da vida das pessoas, mais a fundo, assim, não só carreira. Eu não sei exatamente que influências a própria Tatá traz, sabe? Eu acho que ela tem uma coisa muito autoral mesmo, das coisas que ela queria transportar pro talk show, entendeu? Não é assim, nossa, eu amo o programa do Jô e eu quero fazer uma coisa aqui. Não, era meio, eu amo improviso, vou jogar pro talk show. Eu quero fazer as perguntas tais para quando eu for entrevistar a Juliana Paz, porque ninguém faz, então isso vai pro programa, entendeu? Então, essa forte personalidade dela, artística, e das coisas que ela transita dentro da comédia, e, enfim, o fato de ser uma atriz também, né? O programa pegou o horário do Jô Soares, né? Então, as pessoas meio que compararam um pouco no começo e tal, mas são são programas muito distintos, assim. O Conversa com Bial veio com uma nova proposta, o Jô já tinha ali aquela tradição de mais de 20 anos, mas as pessoas comparavam, sim, por conta de ter a banda, né? De ser no mesmo estúdio, no mesmo horário, mas não, são programas bem diferentes. Eu acho que o Pedro e o Jô têm histórias diferentes, assim, então cada programa tem um pouco assim a cara do apresentador, então acho que essa inspiração veio mesmo dos talk shows de fora do país, porque os que tem aqui, os que existem aqui, são muito baseados em humor e não tem a ver com Conversa com Bial. O programa do Danilo Gentili, que tinha do Fábio Porchat, não tem nada a ver com a linguagem do Conversa. A gente tenta não criar a partir disso, tenta criar muito para o convidado, pensando no convidado. Mas é que a Tatá tem muita luz, cara. Ela é muito brilhante, ela é muito brilhante. Ela é mais brilhante do que dá pra ver na TV. Ela é mais assim... Ela propõe coisas que tu fica assim... Será? Porque uma hora, numa mesa de redação de comédia, o fino do fino é discutir se a gente vai falar sobre brócolis ou grampeador. Vamos acabar essa frase colocando grampeador, colocando brócolis. Fica muito subjetivo. Porque assim... Uma coisa é você rir de uma piada espontânea ali, você entendeu que ela funcionou, legal. Outra coisa é você arquitetar uma piada, porque você tem que pensar na graça antes de fazê-la. E tem que ter olhos de ver, tem que ter uma potência criativa e uma capacidade de calcular que isso vai dar certo, que a Tatá é foda, porque ela diz isso vai dar certo, e dá. E se não vai dar certo, e não dá. 2 dias antes de eu estrear, eu liguei pra ele e falei, fala tudo que você acha que você tem que falar pra mim. Se fosse o seu, o que você gostaria? Eu falei assim, você é meu Jô, porque ele ligou pro Jô quando ele foi estrear o programa dele, né? E aí a gente teve um longo bate-papo, ele me falou coisas muito interessantes, eu contei pra ele quem eram os entrevistados, ele foi me contando quem que ele já tinha entrevistado, quem que era legal, o que ele já tinha feito. E foi uma troca, assim, muito rica, muito importante. Eu fiz com ele e com a Tatá. A Tatá também foi muito legal, assim. E eu acho que sobre referência e tudo mais, uma coisa que enquanto eu estava pesquisando, eu vi muito sobre isso, né? Muitos talk shows que eram científicos, que eram nichados, né, eram apresentados pelo especialista, que é muito legal. Né? Vi ótimos, inclusive. Foi me dando um pânico, que eu falava, gente, o que eu vou falar de ciência? H2O. Joguei aqui. Então, assim, eu fui ficando assim... Só que aí, com isso, eu fui amadurecendo a ideia que e vem de encontro a uma das coisas mais importantes que o Fábio me falou, que é verdade, autenticidade. Então, o melhor que eu posso oferecer é não querer fazer que eu sei, ou que eu... E sim me colocar. Aí eu encontrei o meu lugar ali, né? Como a pessoa que está em casa assistindo. Então... Eu acho que meu papel ali é como uma curiosa profissional. Então, eu sou uma grande curiosa. E eu não tenho vergonha de perguntar se eu não entendi. E se precisar de perguntar de novo, eu pergunto. Outra coisa que o Fábio falou assim, não deixa passar uma vírgula que você não entendeu. Porque se você não entendeu, o cara de casa não entendeu.
E é muito bom quando você pergunta, porque você esclarece o que o cara não entendeu em casa. Então, não tenha medo de perguntar. Não, nome de quem? E isso ainda bem que eu tenho naturalmente em mim. Então, foi nisso que eu me apeguei para, claro, que vejo, eu também consumo talk shows e gosto e tudo mais, mas eu acho que acabou que funcionou bem isso, eu ficar nesse lugar de curiosa mesmo. Eu estava voltando para casa e, sem querer, me veio à cabeça como se eu tivesse sido entrevistado pela Tatá. E daí eu mandei a mensagem para ela, muito bonita, dizendo isso, dizendo, Tatá, lembra quando a gente estava começando? Eu conheço a Tatá desde que a gente tem 15, 16 anos. Falei, Tatá, lembra quando a gente era mais novo, a gente se imaginava indo no Faustão, indo no... Porra, hoje eu me peguei me imaginando sendo entrevistado por você, sabe? Tipo, isso é importante. Para mim é muito. E para ela também foi. Ela ficou tipo, super emocionada. A gente trocou uma ideia muito legal sobre isso. Eu acho que quando você chega no lugar de, sabe, o assistente de direção, que não está na função de se imaginar sendo entrevistado, é porque você está atingindo, sabe? Boa noite, obrigado e um beijo do gordo.